Esse aqui é mais um vídeo do quadro Carteira Mirai, em que eu aporto R$ 500 por semana em uma carteira montada do absoluto zero. Vem comigo. E como de costume, a gente faz o que no começo? Entende um pouco o que está acontecendo no mercado e a partir disso a gente afunila até chegar no nosso aporte semanal. Mas antes de continuar, eu vou deixar aqui na descrição uma planilha gratuita para você simular renda com fundos imobiliários. E começando aqui com expectativa de inflação e da taxa de juros, a expectativa de inflação volta a cair, segue decrescente, só que o mercado ainda não espera uma queda já de imediato da taxa Selic. O mercado espera que isso aconteça a partir de março. Indo aqui diretamente para o relatório de mercado, que é o Boletim Focus do Banco Central, que reúne a expectativa de índices, indicadores macroeconômicos, você vê que realmente teve isso, ó. Esse boletim é publicado toda segunda-feira. Há uma semana, o pessoal pensava que a inflação fecharia a 4,02 em 2026. Agora o pessoal está esperando 4%. E a tendência é haver esse movimento de continuidade enquanto a taxa de juro estiver bem alta assim, em 15% ao ano. O IGPM, que é considerada a inflação do atacado, do produtor, e dos aluguéis, é conhecida dessa forma. O IGPM também caindo, especialmente porque o dólar não para de cair, a gente já vai ver. E em relação à expectativa de fechamento da Selic em 2026, segue em 12,25%. E aí, quando você projeta até 2029, você vai ver que, em termos de inflação, o mercado não está muito confiante em chegar à meta de 3%. Porque, viu? Não se engane. Vou repetir aqui. A meta da inflação é 3% ao ano, não é 4,5%. Então, ano passado, o IPCA fechou abaixo de 4,5%. Fechou abaixo do teto da meta. O teto é basicamente a margem de segurança que o Banco Central tem, tanto para cima quanto para baixo. É a margem de segurança, não significa que é a meta. Então, a gente está muito longe ainda disso acontecer. Lembrando que aqui é a inflação oficial, calculada pelo IBGE. Não tem nada a ver com a inflação que você experimenta no seu orçamento doméstico. Cada um tem a sua própria inflação, perfeito? E o minério de ferro caindo hoje, mas pouca coisa. Só para você ter uma ideia, o minério de ferro está negociando ali na faixa dos US$ 112 a tonelada. US$ 112. Quando o minério de ferro estava abaixo de US$ 100, a gente vinha comentando, porque estava bem abaixo da média de negociação histórica. E aí, por conta do fenômeno estatístico de regressão à média, havia ali uma probabilidade alta de você fazer um bom negócio ao comprar minério de ferro? Não, vai comprar commodity. Ao comprar empresas ligadas a esse setor. E a gente falou bastante da Vale aqui no canal. Falando dela, tivemos aí um comunicado ao mercado onde ela informou um incidente. Presta atenção. A Vale informa que na madrugada do último domingo, a gente está gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, houve um extravasamento de água com sedimentos proveniente de uma cava de mina de fábrica, localizada em Ouro Preto. Teve um vazamento. A Vale esclarece que não houve feridos, ainda bem, e que a população e as comunidades do entorno não foram afetadas. Perfeito, ótimo. O fluxo de material atingiu áreas pertencentes a uma empresa instalada na região. Sabe qual empresa é essa? A CSN Mineração. Então a CSN Mineração foi ali afetada por esse evento. Nesse momento, a Vale não está derretendo por conta disso. Então é muito provável que isso aqui não tenha sido grave, senão o mercado reagiria fortemente. Essa queda de apenas 0,5% aproximadamente reforça o fato de que é uma mera correção e de que esse evento não é algo que realmente tenha sido grave. E aí a Vale reforça que o ocorrido não tem qualquer relação com suas barragens na região. Ótimo. E olha só, é claro que eu estou feliz com isso aqui. Não é porque você, sei lá, quero comprar Vale barato, então eu quero que aconteça um monte de merda. Meu amigo, calma lá. Você sabe o quanto é grave, quanto a extensão do dano é gigantesca quando a gente está falando de Vale. Você tem que pensar nas pessoas. Tem a mentalidade de lucrar com a evolução do lucro das empresas sem que aconteça nenhum evento catastrófico. Não seja um egoísta nesse ponto. Outro ponto que eu queria destacar aqui é que no passado o pessoal dizia, pô, só se essa mineração sobe, ela teve uma boa evolução de preço, tanto assim que a partir de 22 até agora ela subiu muito bem. Ao passo que a Vale demorou para subir. A Vale, olha só, ela ficou andando de lado por muito tempo. Peguei aqui os últimos 5 anos no Investidor 10 e só foi decolar a partir de junho de 2025. Aí disparou e agora está aqui na região dos 80 e poucos reais. Então veja que o movimento não foi ao mesmo tempo. E nesse momento agora, com o rally de Vale, não teve um rally tão forte em CS Mineração. Motivo provável é o que eu vinha falando.
CSN Mineração sempre foi mais cara, negociando o índice preço-valor patrimonial de 3,25 e Vale, mesmo com essa alta, não negocia 2 vezes o valor patrimonial. Então tem esse detalhe aí que é muito importante, afinal de contas. Além disso, em termos de índice preço-lucro, a CSN Mineração está aqui na casa dos 13 e a Vale quase na casa dos 13. Então, basicamente, a Vale, em termos de múltiplos, só se aproximou da CSN Mineração, de tal modo que a ação até poderia subir um pouco mais. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, dizendo que um preço-alvo provável hoje em Vale seria a casa dos R$ 90. Antes disso, nem pense em, vou realizar nem nada. Esqueça isso. Mantenha aí a quantidade de ações que você já tem e depois você pensa nisso. Lembrando que sempre há um grande risco, fiz um vídeo dedicado a isso, de você vender ações que estão vencendo. Por fim, agora que o papel está decolando, vem aí uma série de recomendações de compra. Eu gosto de trazer isso aqui porque é batata, meu amigo. Quando a empresa está caindo, o pessoal só está arregaçando, falando que é para vender, que não é para comprar. E aí, você viu como o rally é muito rápido? É muito rápido. De junho até final do ano, assim, simplesmente subiu 40%, 50%. Você não tem tempo, não há tempo. Ou você já se posicionou, porque você queria fazer isso, ou você perde o bonde. E aí você vai querer comprar a hora que esse pessoal tá falando para comprar, depois que já subiu tudo. E aí você entra, a ação cai, você perde dinheiro e acha que bolsa é cassino ou que aquela empresa é ruim. Acontece que a verdade é que você simplesmente se sentiu melhor de comprar quando o pessoal está recomendando compra e quando está subindo. A gente sente conforto. Contudo, é o pior momento para comprar, porque ali a sua probabilidade de ter prejuízo aumentou. Quando a ação cai, a probabilidade de você ter lucro aumenta, desde que a gente esteja falando de boas empresas, obviamente. E quando tudo estava indo mal, olha eu falando aqui, Vale abaixo de R$ 50. Trouxe aqui, tinha recomendação do Banco do Brasil, não compre Vale há 8 meses. Tá aqui, registrado. Pois é, não foi um bom negócio essa recomendação. Continuando, vamos falar do dólar um pouquinho? Nesse ano caindo quase 5%, dando continuidade ao movimento de queda do ano passado. E a gente sabe o que está acontecendo. Basicamente, são muitos dólares ingressando em mercados emergentes, Brasil, mercado emergente, além do fato de que os países estão reduzindo a sua dependência do dólar, comprando metais preciosos assim de forma massiva, por exemplo, ouro e prata. E aí a gente segue com o dólar embaixo. Significa que o dólar será logo abandonado? Olha, essa conclusão seria bem precipitada. Eu não pensaria dessa forma e continuo sustentando que o atual momento é um momento bom de você pensar em dolarização, ainda que de forma indireta. Ainda mais com esse recente rally que a gente já está tendo nesse mês de janeiro de 2026. Se você pegar aqui os últimos 5 anos, o dólar está caindo 3,5%. Meu amigo, o dólar está andando de lado há 5 anos. Há 5 anos. A correção do topo aqui até agora é de 15%. Tratando-se de dólar, é uma correção bem forte. No histórico do dólar, quando que isso aconteceu de novo? No período 2020 até 2023, a correção não foi tão alta assim. No período 2016 até 2017, aí teve uma correção alta assim, tá? Aqui a correção foi forte. Mas a grande correção foi em um boom de commodities, em que o dólar chegou a cair 50%. Mas aqui foi um movimento assim muito atípico. Claro que se a gente pudesse esperar novamente um movimento como esse, a gente não compraria dólar agora. Mas como é que você tem certeza de que isso vai acontecer? Ninguém tem certeza disso. O seu papel como investidor é seguir o seu plano e aproveitar as quedas. Simples assim. Você não tem bola de cristal. Agora, é sempre importante você ir com cautela nos aportes. Porque se eu já tenho no meu histórico uma queda maior que essa queda que eu estou tendo, significa que poderia se repetir esse evento. De tal modo que eu não posso ser o herói de achar que, não, já que eu não tenho bola de cristal, vou esvaziar o caixa aqui e que se dane. Não, vamos ter cautela. Trabalhar com a incerteza é entender que os dois cenários são possíveis e prováveis. Para isso, eu vou devagar. Temos ainda o Bitcoin, que em dólares, nesse ano, ele está praticamente caindo, não se movimentou. Pegando-se os últimos 12 meses, a queda acumulada é de 16% em dólares. Se eu pegar em reais, o cenário é ainda pior, já que em reais o Bitcoin está caindo 25%. Imagina quem dolarizou. Olha, o ano de 25 foi muito didático, foi uma lição de humildade, porque o pessoal que em 2024 ficou com medo, vendeu tudo, comprou só Bitcoin, colocou todo o dinheiro no exterior, olha, dificilmente essa pessoa não está arrependida. Salvo se ela é extremamente apaixonada no sentido político. Porque imagina só, você comprou Bitcoin no topo histórico, está perdendo 25% em reais. Você perdeu um rally da Bolsa Brasileira no ano passado, que subiu quase 40%,
Com a alta que a gente está tendo agora em janeiro, já subiu mais de 40%. Então você perdeu nas duas pontas, ao comprar o Bitcoin no topo e eventualmente dolarizando todo o patrimônio, e perdeu a alta aqui. Então, assim, a perda foi substancial. Ah, Luan, então o Bitcoin agora já era? Não, nada a ver. É uma correção de mercado como qualquer outra. Inclusive, eu acabei ganhando bastante dinheiro com Bitcoin durante o ano de 2024 e em 25 eu não comprei. Até fiz algumas pequenas vendas, mas continuo ainda com o meu estoque de Bitcoin. E temos Bitcoin também na nossa carteira aqui, carteira Mirai. Tem a playlist aqui para você acompanhar. Já o Ibovespa, olha só, 11% só em janeiro. Cara, se tem uma coisa que eu posso falar aqui é o seguinte, que após um movimento forte de alta assim em pouco tempo, a gente pode ter uma sequência de queda como realização de lucros. Porque você realmente acha razoável em apenas um mês o mercado subir 11% e simplesmente não ter uma correção? Olha, não é nada razoável. Eu acho que qualquer pessoa concordaria com isso. Pelo menos teria que cair a metade desse movimento. E ainda assim, teria uma alta acumulada de 5%, o que é muita coisa em apenas um mês. Imagina só sua carteira subir 5% ao mês, isso não existe. Então, você sim, pode esperar uma correção de Bovespa, não sabemos quando, mas vai haver essa correção, porque não faz sentido em apenas um mês subir 11%. E por que está subindo tanto assim, em apenas um mês? Estrangeiro tá doido por comprar Bolsa Brasil. Mas tá doido. Olha só aqui os dados do fluxo de capital estrangeiro ingressando na B3. Aqui, ó, estrangeiro. Eu vou pegar todo o mês de janeiro até agora. Começou com uma correção de mercado, então a gente começou aí com o estrangeiro resgatando um pouquinho, tendo uma saída líquida de 917 milhões de reais. No dia 5, menos 212 milhões, só que depois desses 2 dias, meu amigo, foi só entrada de capital. No dia 6, no dia 7 entrou mais de 1 bilhão, no dia 14, 1 bilhão e 600, no dia 16, 2 bilhões e finalmente, nos dias 21 e 22, onde a bolsa subiu mais de 3% em apenas um dia, entrou 3 bi e meio e depois mais 3.400. É muito dinheiro para o tamanho da nossa bolsa, que representa 1% do mundo. É muito dinheiro. E para o cara que tem dólares, isso aqui não dá nem 1 bilhão de dólares. Então, assim, percebe isso? Lembrando que isso aqui está acontecendo por conta do estrangeiro, já que a pessoa física, ó, parece estar vendendo para o estrangeiro, tá vendo? A pessoa física está realizando. Instituição financeira também neutra, sem grandes movimentos, a gente consegue perceber. O institucional vendendo forte. Então, a pessoa física e o institucional, tipo fundos de investimento e seguradoras, estão vendendo para o estrangeiro. Tá vendo? Quem está certo? Ninguém sabe. O ponto é, isso aqui muda alguma coisa na sua estratégia? Não. É só para você saber o que está sustentando a bolsa nesse momento, em termos de preço. E para você que quer aportar novamente, está achando tudo caro, você sabe que bastaria ter uma correção aqui, após uma alta expressiva como essa, o pessoal retirando o lucro e você teria oportunidade de comprar barato novamente. Mas você precisa saber do seguinte, a bolsa não está cara ainda. Pô, Luan, tá de sacanagem, depois de toda essa subida... Pois é, quando a gente pega aqui o histórico de preço-lucro do Ibovespa, está na média. Se você tirar o efeito Vale Petrobras, ainda nem chegou na média. Estamos na média. Não é caro nem barato, é média. E tem outro detalhe, talvez esteja barato, por quê? Porque até agora a gente está vendo aqui até com a venda do institucional e da pessoa física que essa alta em janeiro está sendo sustentada pelo fluxo estrangeiro. Isso significa que ainda não teve dinheiro da pessoa física, por exemplo, ou do institucional que seja, saindo da renda fixa para comprar Bolsa Brasil. E a gente sabe que o comportamento da pessoa física, no geral, acaba sendo nesse sentido. Selic começa a cair, o pessoal começa a falar, pô, eu tô ganhando poucos juros, né? Antes o cara que, sei lá, tava ganhando ali 1% ao mês líquido, ele tá pagando as continhas dele, tá satisfeito, ganhando seus 10 mil por mês. Aí agora começa a cair, a Selic cai lá para 12, 13. Agora ele tá ganhando 10% ao ano, já não tá batendo essa renda. Ele fala, pô, eu preciso dar um jeito de ter uma renda maior, ter um ganho maior. O que eu vou fazer aqui? Vai ter que migrar para a bolsa, seja ações, seja fundos imobiliários, dependendo do caso. E aí você poderia ter mais uma alta. Ah, Lua, e se a pessoa física for entrar na bolsa, for tirar dinheiro do fundo de renda fixa e alocar na bolsa, e o estrangeiro vender para ele e sair naquele momento? A gente não poderia ficar no 0 a 0, sem nenhuma alta, apesar desse ingresso? Poderia sim, porque haveria uma compensação aqui do dinheiro saindo da renda fixa e saindo daqui do estrangeiro. Mas detalhe, eventualmente, a migração de capital da renda fixa para a renda variável poderia ser tão alta que a venda que o estrangeiro eventualmente estivesse fazendo seria insuficiente para não haver uma alta. Não dá para saber, a gente não sabe quanto de capital poderia ser migrado
nesse sentido. Mas o fato é que a bolsa, num cenário onde a gente tem Selic caindo, o pessoal saindo da renda fixa para renda variável e o pessoal estrangeiro fazendo poucos resgates, você poderia ter uma alta ainda maior. Lembrando que o fato da bolsa estar na média não significa que ela está cara automaticamente e que você deveria vender automaticamente. Porque a gente nunca sabe qual é o fundo da bolsa e porque a média não significa estar caro. Significa estar na média. E a média é média, não reflete a realidade de todas as empresas. Nesse momento agora, com a bolsa aí na máxima histórica, mesmo que não de forma dolarizada, nesse momento você ainda tem empresas baratas, tecnicamente baratas. Você tem. Ficou mais difícil, mas você ainda tem. Então veja que a média não reflete todo o mercado. É só uma expectativa geral. E aí, eu gosto de lembrar aqui, porque o pessoal esquece. Na hora de meter o pau, o pessoal não esquece. Mas ó, quanto que a bolsa estava muito barata? Há 3 anos. O índice preço-lucro há 5 vezes. O que eu vinha falando aqui, ó? Tem esse vídeo de Sanepar, só a título de exemplo. Fiz em janeiro de 23. Por que as ações de Sanepar só caem e ficaram esquecidas? Então eu estava mostrando aqui pro pessoal. Gente, tá aí. Só que é difícil, né? A gente agir quando tudo tá caindo, quando não há perspectiva de melhora. O futuro é altamente imprevisível. Quem poderia prever que a bolsa teria esse rally no ano de 25 e daria continuidade em 26? Ah, eu previ. Tudo bem, mas cuidado de não ser iludido pelo acaso, porque você poderia o quê? Ter tido um cenário de queda se não houvesse o estrangeiro migrando capital para o Brasil e outros países emergentes. E aí? Sua previsão não valeria de nada. Então não fique tentando prever. Simplesmente faça o que está sob seu controle. Seguir o seu plano, seu asset allocation, você analisar as qualidades da empresa, chegar no preço justo e entender quanto que eu vou ganhar se eu aportar agora. Se eu comprasse a Sanepar ali naquele momento, quanto que eu teria perspectiva de ganho com o lucro da empresa? O fluxo de caixa para acionista. Pô, no preço que estava lá, eu ia ganhar 20% ao ano. Caramba, você tá doido. Eu vou comprar esse negócio. Simples assim. E trazendo aqui uma das ações que está na nossa carteira Mirai aqui, olha só, temos a ASA 3, que não subiu nada. Só para te mostrar que tem ação que não subiu. Ó, ASA 3, nesse ano, não subiu. Últimos 12 meses, caiu 23. Tá vendo? Você ainda encontra alguma coisa. E ela é a maior posição da nossa carteira aqui. Eu vi gente comentando, e na sua carteira principal? Duvido que você tenha essa ação aí nesse volume. Quem é membro sabe. Quem é membro sabe. Quem tá lá na área de membros, quem acompanha a comunidade, sabe o quanto eu tenho alocado nessa empresa. E eu já fiz um vídeo dedicado falando, olha, esse PVP aqui, seria bom a gente ajustar retirando os efeitos parciais do ágio lá do balanço, de tal modo que a gente teria um PVP mais próximo de 0,90. Ainda assim, um belo desconto para uma empresa que, vamos lá, na época que era só Arezzo, chegou a negociar um índice preço-lucro de 30, 40 vezes. Você tem noção? Agora, a empresa vale quanto? Quanto que ela vale na bolsa? Ela vale 5, vou pegar o valor exato, 5,2. Sabe, não tá valendo nem 5,3 bilhões. Uma companhia que antes da fusão com o grupo Soma já valia mais do que isso e o grupo Soma sozinho valia mais do que isso. Então aqui, eu não tô te dizendo que é a melhor empresa do mundo, não. Mas é quase que um case de arbitragem. O pessimismo aqui, na minha opinião, tá exagerado. Então é um tipo de ação que ainda caberia um aporte na carteira. A gente já vai olhar a carteira para decidir. Alan, mas eu não quero empresa dar prejuízo. Onde você está vendo prejuízo? Vou colocar aqui o máximo do gráfico, desde 2010. Lucro, 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 sempre lucro. Não tem prejuízo aqui. Então aqui, sinceramente, é uma barganha estilo Graham aqui, viu? Até o preço justo do Graham tá aqui, ó, apontando para upside. E aí, eu quero reforçar o seguinte: foco no processo de tomada de decisão, no processo, não no resultado. Eu não sei se o resultado dessa decisão de alocar nessa empresa será satisfatório. Só o tempo vai dizer. O que eu posso te dizer é que o processo de tomada de decisão, ao menos estou buscando fazer isso, vem sendo de forma racional, à medida em que eu estou comprando um papel que historicamente negociou a múltiplos muito superiores, um papel de uma empresa que é lucrativa, o papel de uma empresa que tem marcas fortes, apesar de algumas estarem com problemas, um papel negociando abaixo do valor de patrimônio líquido, ignorando completamente o resto, me proporcionando uma alta margem de segurança, como nos ensinava Benjamin Graham, mentor do Warren Buffett. Esses elementos, esses fatores e outros mais, me fazem pensar que estou seguindo por um processo racional. Agora, o resultado está fora do meu controle. O resultado, ainda que de forma parcial, ele depende de fatores aleatórios. Eventualmente, a empresa pode piorar no futuro. Eventualmente, ela pode começar a dar prejuízo. Eventualmente, o mercado pode levar vários e vários anos para perceber valor na empresa e o dinheiro alocado nela pode não estar sendo remunerado adequadamente. E aí tem o custo de oportunidade. Mas, apesar disso tudo, eu entendo que o desconto hoje justifica a alocação. Bom, vamos agora aqui ao meu aporte.
na minha conta da EQI, que é parceira aqui do canal Mirai Invest. Link para abertura de conta está na descrição e no primeiro comentário fixado. E a corretora que a gente está utilizando, sim, o BTG Pactual é sócio dessa companhia, dessa corretora. E vamos lá, olha só. Aqui no nosso portfólio, a gente tem as ações, que é a seção de renda variável. A gente tem os R$ 500 na conta, que a gente envia semanalmente para o aporte. Luan, é melhor aportar mensalmente ou semanalmente? Semanalmente. Semanalmente. Porque assim você tem mais chance de conseguir comprar na baixa, de se aproveitar da volatilidade, de fazer com que o senhor mercado te beneficie, não te prejudique. Temos aqui um quero-quero de proventos, entrar na conta, ó, já é um quero-querozinho, ó. E temos aqui Bitcoin, como eu falei, tá aqui. E como é o único ativo aqui da carteira com prejuízo, o que a gente tem que fazer? Comprar. Seguir o plano. Não ficar de especulaçãozinha, será que vai cair mais? É o único ativo na queda, eu não vou ficar comprando na alta. O que nós temos aqui em ações? Arezo, em que a gente tem um distanciamento pequeno entre preço médio e preço de mercado, e a ação ainda é muito barata. Caberia novos aportes, apesar de ser a maior posição da carteira, então aqui caberia. Klabin, também o distanciamento é pequeno, também caberia. Banco ABC, o distanciamento já ficou um pouco maior, então deixaria agora. BB Seguridade, também deixaria. PetroRio, nem se fala. E saiba você que BB Seguridade, PetroRio, Odontoprev, Arezo, Klabin, são empresas que eu analiso na comunidade FMI, há relatórios, a planilha de valor intrínseco, são empresas que compõem meu portfólio. Então aqui é skin the game. Odontoprev, até caberia, mas não é uma empresa assim de retorno explosivo. Então, pensando em cuja oportunidade, eu vou focar ou em Arezo ou Klabin. Suzano já foi um pouquinho, Banco do Brasil subiu até bem, 10%. Mas, sinceramente, como o aporte é de R$ 500, eu estou tendente a concentrar nesse aporte semanal, depois tem outra semana e outra e outra. Você tem que estar inscrito aqui para acompanhar. Estou tendente a concentrar apenas em Bitcoin, porque o ativo ficou para trás. Você teve ouro disparando, você teve a prata, você tem a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira, mercados emergentes, tudo indo para cima. E cadê o Bitcoin? Nada. Olhando para o passado, que é o único fator de fato que a gente tem para nos ensinar, a história. Geralmente, quando isso acontece, você vai ter pelo menos um pouco de fluxo de capital migrando para um outro ativo, que já é um ativo super reconhecido. Olha o ETF da BlackRock de Bitcoin, um dos maiores sucessos assim do mercado financeiro em pouco tempo. Portanto, vamos aportar aqui em Bitcoin. Mas, com uma ideia aqui de diversificação, a gente poderia também comprar uma ação que é polêmica, mas eu fiz um vídeo dedicado à comunidade e o pessoal vai entender, que é diversificar esse aporte nessa ação aqui, Orange BTC, OBTC3. Por quê? Em linhas gerais. Se quiser mais detalhes, está nesse vídeo dedicado a membros. Em linhas gerais, essa empresa aqui, ela está negociando com 25% de desconto em relação à quantidade de bitcoins que tem na sua tesouraria. E ela é uma tesouraria de bitcoin. Então seria algo muito parecido com o desconto de holding. Você tem ali dentro uma quantidade X de bitcoin, e a empresa na Bolsa de Valores, que vale hoje 1,2 bilhão, ela está negociada bem abaixo desse valor. O valor de mercado hoje representa 75% do total de bitcoins na tesouraria. Claro, isso aqui não substitui o Bitcoin, mas quando há esse desconto expressivo, pode sim representar uma forma de diversificação a posição que eu queria alocar em Bitcoin. Então, o que eu vou fazer aqui nesse aporte? Não é nenhuma recomendação. Eu vou comprar tanto Bitcoin, aumentar nossa posição, e comprar metade, R$ 250, nessa ação, como uma forma de diversificação e com muita convexidade, porque aqui o desconto está muito alto e o aporte é bem pequeno. Sendo o que? O que a gente está enxergando desde 2020 com a MicroStrategy é que, quando você tem mercado de baixa, você tem esse desconto em relação aos bitcoins na tesouraria. Quando você tem mercado de alta, essas ações negociam a pelo menos 1,5 vezes o valor dos bitcoins de tesouraria. Então, essas ações elas caem mais que o Bitcoin e sobem mais que o Bitcoin. Esse é o padrão que a gente está identificando nesse mercado. Pois bem, posição convexa, e eu não aportaria nessa ação se não fosse esse alto desconto e o fato de que eu quero aumentar a posição em Bitcoin. Entenda, eu só estou comprando porque eu quero aumentar a posição em Bitcoin e por conta desse desconto, que hoje está até acima de 25%. Expliquei todos os detalhes e muito mais no vídeo da comunidade. Então vamos fazer esse aporte. Inicialmente, investir Bitcoin. Eu vou comprar R$ 250 a metade. Vou confirmar, ó, dá 0,005 satoshizinhos. Beleza, investimento feito. Vou voltar ao início. Agora a gente tem um saldo aí de 260 para comprar essa ação aqui, OBTC3. Então eu vou aqui em Home Broker. Se você tiver no celular, você não precisa aqui clicar em Home Broker. Você vai investir em renda variável direto. Hoje a carteira está caindo 0,29. Você consegue identificar aqui no Home Broker.
vou comprar OBTC3. Eu vou ter que colocar F, por quê? Porque não dá para comprar 100 ações. Mas dá para comprar aqui 33, ó. E a ordem foi executada, tem liquidez, ó. Mesmo que seja pouco dinheiro, não teve dificuldade de executar a ordem. Pronto, feito o aporte, finalizado. De novo, te convido a conhecer a parceira aqui do canal, a EQI. Tem link de abertura de conta aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É uma corretora segura, vem utilizando aqui para o quadro e que tem o BTG por trás. Lá ele para você. Mas saiba que o diferencial da EQI é o quê? É você ter uma estrutura muito parecida com a do BTG, só que um atendimento muito mais personalizado. Por isso, conheça no link da descrição. E aí me conta, o que você está fazendo nesse momento? Está fazendo caixa, comprando dólar, Bitcoin? Eu gosto de ler aqui os comentários e ver o que o pessoal está fazendo. Aqui em cima está o último vídeo desse quadro Carteira Mirai.